Bom dia. Muito bom. Bom dia especial para as crianças que estão aqui. Bom dia, criançada. Beleza aí? Legal. Que bom que você está aqui. Obrigado aí porque você está se comportando. Isso é muito jóia, muito legal. E eu uma palavra especial para vocês hoje, tá bom? Vamos falar sobre o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós sermos igreja, a pessoa, né, que é o motivo de tudo na nossa vida, que é Jesus. E o Natal nos faz trazer à memória tudo que Ele é, que Ele fez por nós e continua sendo e sempre será, né? A nossa esperança, a razão do nosso ser, da nossa vida, né? A nossa salvação. E hoje tem essa ideia de falar da missão dele, né? E eu não sei se você já pensou sobre isso quando você teve um filho, né? Se você, ao ter, ou na expectativa de ter aquela criança, você chegou a pensar, qual será a missão desse meu filho nesse mundo? Né? A gente não costuma pensar muito nisso, né? Qual a missão do meu filho, né, nesse mundo? Eu confesso para vocês que, de maneira tão específica assim, eu não pensei, mas a nossa, talvez se você é como eu, né, e teme a Deus, a nossa expectativa assim é que o nosso filho, os nossos filhos, eles conheçam a Deus e o tornem conhecido com a própria vida, né, com o testemunho deles. Mas essa criança é especial, é a mais especial de todas. Então, é muito comum também quando nós vamos num sepultamento, nós ouvimos a seguinte frase: ela cumpriu sua missão aqui nessa terra. Né? Às vezes a pessoa nem sabe do que está falando, mas é para consolo, né? Então fala, cumpriu a sua missão. Né? Será que Jesus cumpriu a sua missão? Se ele não tivesse cumprido, você não estaria aqui. Né? Então, e se você está aqui e ainda não entendeu, eu espero que hoje seja o dia para você ser tocado, né, por tão grande amor. Porque a missão dele envolveu você. Né? E nós vamos ver isso aqui. Ele abriu mão de muita coisa por você. Né? E tem um texto, e esse texto está em Marcos 1, 35 a 38, onde ele interage ali, Jesus com seus discípulos, né? Está dizendo que de madrugada, quando ainda estava escuro, ele saiu, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E você vê que interessante a prioridade de Jesus, né? Ele precisava disso? Sim, ele foi orar. E aí, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Simão, Pedro, né? E ao encontrá-lo disseram assim: todos estão te procurando. Então, era um momento onde as pessoas estavam sendo impactadas com esse ministério de Jesus, e o povo queria cura, queria milagre. Então, estavam procurando Jesus para que as suas necessidades pessoais fossem atendidas. E Jesus responde aqui no versículo 38 com uma declaração de propósito, que está relacionado com a missão. Eles são diferentes. Na verdade, quando nós estudamos sobre isso, as duas palavras, os autores vão dizer que o propósito responde à pergunta do porquê você está nesse mundo. Né? E enquanto que a missão, ela vai falar sobre o que você vai fazer, né? E como você vai fazer, aquilo que tudo está em volta, né? A missão está em volta de tudo que você vai fazer, as ações para cumprir o propósito de vida. Né? E aí Jesus dá essa declaração aqui: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. E aí ele conclui dizendo assim: foi para isso que eu vim. Ele tinha uma noção clara do seu propósito aqui na Terra. E aí a sua missão vai envolver as atividades, as coisas que cercaram esse propósito. Né? E eu penso numa palavra-chave aqui, que está ligado com o propósito dele e, obviamente, já parte da sua missão de cumprir esse propósito tem a ver com essa palavra. Já ouviu falar nela? Redenção é sinônimo de salvação. Ele veio para isso. Você percebe nesse texto que nós lemos que Jesus está dizendo assim: preciso pregar em outros povoados, outras pessoas precisam conhecer a mensagem, né? Precisam conhecer o evangelho. Eu quero tornar conhecido a todas as pessoas, de todos os cantos, de todos os povoados,
que eu sou o Messias. Eu quero que eles saibam que chegou o Salvador. A redenção. Eu vim trazer salvação. Eu vim redimir esse pessoal da condição de pecado. A partir do momento em que eles creiam em mim. Eles serão resgatados, redimidos dessa vida desgraçada. Porque eu vim trazer a graça que redime, que resgata. Né? E isso nós vemos num texto clássico, por exemplo, que você deve conhecer bem de cor, João 3,16. Aqui está a mensagem de redenção. O amor de Deus para o mundo e o envio do seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna aqui é o sinônimo de seja redimido. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque é isso que o mundo merecia e merece, mas para que este fosse salvo, ou seja, redimido por ele. Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer que ele nos resgatou do domínio das trevas, nos redimiu de lá e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, esse é o foco principal, é o propósito dele, e aqui gira em torno, a sua missão gira em torno disso. A sua missão gira em torno desse grande propósito que é redimir o mundo. E no contexto do Natal, né, nós vemos aqui, né, o anúncio. O anjo dizendo, ele dará luz, ela, no caso Maria, dará à luz um filho. Quando o anjo está conversando com o José e diz a ele assim, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Olha a grande declaração de propósito, e a missão dele gira em torno disso. Salvar o povo dos seus pecados. E esta mesma mensagem é proclamada ali no contexto do seu nascimento, Lucas 2,11, quando é anunciado que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu quem? O Salvador. Não é qualquer um, é o Salvador com S maiúsculo, o Redentor, que é Cristo, o Senhor. Isso é maravilhoso, gente. Estamos aqui por causa disso. Porque Jesus cumpriu esse propósito, cumpriu essa missão de redimir todo aquele que nele crê. E isso, né, dentro desse plano, passa pela história tão maravilhosa do Natal. Então, quando nós olhamos para aquele bebezinho ali, né, nós estamos diante, né, da maior obra, né, que o mundo já viu e jamais verá. A obra da redenção. A chegada do Salvador. Muito bem. E como eu falei, então, a missão dele vai girar em torno disso. E olhando, né, para esse contexto, esse giro, nós vemos então que envolve também essa obra de redenção, essa missão, envolve o que nós chamamos de resignação. Uma palavra às vezes pouco conhecida, mas ela traz a ideia de abrir mão. Vocês sabem que bebezinho foi aquele que nasceu ali? Não era mais um bebê. O próprio Deus abriu mão, decidiu abrir mão por você. Ele veio como um bebê, ele se limitou a assumir uma forma humana. E isso envolve resignação. Dentro do plano de redenção, ele teve que abrir mão, nascer numa cidadezinha, num cantinho. Ele teve que nascer numa manjedoura. Ele veio, não com pompa, com riqueza, com muita humildade. Ele fez isso para poder salvar a mim e a você. A resignação é isso. João 6,38
Jesus ele afirma, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Isso é resignação. Mas a vontade daquele que me enviou. A vinda dele foi parte de um plano de Deus para resgatar a humanidade caída pelo pecado. E para isso, ele teve que abrir mão. Ele teve que se humilhar. Ele teve que descer até nós. Vai pensando nisso. Que missão é essa? Para quê? Por quem? João 5,30, ele vai dizer assim, por mim mesmo, nada posso fazer. Ora, gente, como assim? É Deus falando. Mas olha como ele está resignado aqui nessa frase. Por mim mesmo nada posso. Ele se auto-esvaziou. Ele permitiu-se dizer isso. Eu por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo, pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Consegue perceber o que Deus fez por mim e por você? A resignação. Isso fazia parte da sua missão. Abrir mão do seu querer para fazer o querer do Pai. E esse querer passava por algo cruel. Né? O se esvaziar, sim, mas se entregar. Morrer. Padecer, sofrer por mim e por você. No contexto do Natal, né, nós vemos que Deus tinha um propósito e ele se submeteu a esse propósito. Né? Ali no texto de Mateus 1, 20 e 21, o texto vai dizer, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, ou seja, essa é a vontade de Deus sendo feita. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Então você percebe aqui o plano de Deus e Jesus se submetendo a este plano para nos redimir. Essa é a resignação. Isso envolve a missão. Mas também, outro aspecto que envolve a missão de Jesus, a revelação. Jesus é, em pessoa, né, a mostra física real do amor e da graça do Pai. Ele se revelou, Deus se revela a nós, Deus se mostra a nós na pessoa do Filho. Então, quando aquele bebezinho aparece ali, não é apenas mais um bebê. É Deus se mostrando, é a graça de Deus se revelando, é o amor de Deus transbordando para toda a humanidade. Olha que interessante nesse texto. 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como que Deus manifestou o seu amor entre nós? Enviou seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para que pudéssemos viver por meio dele. Então o seu nascimento em humildade numa manjedoura já mostrava que a missão não era de poder, né? Não era de ostentação terrena, mas de quê? De amor e de serviço. De revelar a graça e o amor de Deus para toda a humanidade. Outro texto, João 1,14, deixa claro para nós que ele, o Deus, que não, Deus, dentro desse conceito de alguém que é eterno, que não pode se conter a tempo e espaço, ele resolveu então tornar-se carne e viver entre nós. Tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de quê? De graça e de verdade. Você percebe? A revelação do amor de Deus por mim e por você na pessoa do Filho. E no contexto do Natal, o texto de Lucas vai apontar para essa revelação. Vai dizer que então, enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela
deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A gente reclama quando não tem lugar para a gente no estacionamento, né? E olha o que ele fez por você. O amor dele revelado. A gente não tem motivo nenhum para reclamar de nada. Olha, a missão de Jesus envolvia revelar o amor do Pai, a graça de Deus por todos nós, em Jesus. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa? Você sente isso? Você tem provado disso? Não só no Natal, lembrar que ele se revelou a você. Ele veio para estar com você. Deus conosco. Isso é maravilhoso. Então, lembrando aqui, a missão de Deus, a redenção, envolve a resignação, envolve também a revelação, mas ela envolve também a realização. Tudo isso Deus preparou dentro do seu plano soberano para que acontecesse no devido tempo, no tempo perfeito. E ele anunciou, ele prenunciou todas essas coisas por meio dos seus profetas. E isso então, a chegada deste bebê, ela também autenticava a veracidade, a verdade da palavra do Pai por meio dos seus profetas. As profecias a respeito do Messias estavam ali então se cumprindo, mostrando que Deus, o que ele promete, ele cumpre. É um Deus que não mente. E essa é a ideia. Desde o Antigo Testamento, haviam promessas sobre o Messias que viria para libertar o povo. Se você lê a Escritura, se você tem esse hábito, né, de fazer as suas leituras, especialmente no Antigo Testamento, você vai perceber que ele está repleto de profecias que apontam para isso, para a vinda, para a chegada do Messias. E o nascimento de Jesus em Belém, isso estava predito, a linhagem de Davi, isso estava predito, tudo isso foi cumprimento das profecias, diversas profecias que apontavam questões bem específicas a respeito da vinda do Messias. Então a chegada dele também serve para cumprir as profecias, é a realização da palavra de Deus por meio dos seus profetas. E nós vemos isso, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Isaías 9:2, esse contexto foi lido aqui também, cumprido em Mateus 4:16. O profeta disse assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então, Isaías foi chamado para profetizar a respeito da vinda do Messias. Claro que nós chamamos isso de duplo cumprimento, né? Porque quando Isaías fala sobre isso, na época dele, no contexto dele, Isaías estava falando de algo que fazia sentido para aquele povo naquele dia, mas que não tinha ainda todo o cumprimento. Nem mesmo Isaías compreendia tudo que ele estava falando ali. O que significa isso, né? E quando chega o tempo perfeito, o cumprimento, né, o completo cumprimento dessa profecia se dá na vinda daquele menino, né, de Jesus. Mateus 4:14 e a 16 vai dizer que para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E aí, aspas para ele: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E o que é isso? Uma pessoa, né? O Salvador, como nós vemos, o Redentor, Cristo, o Senhor, né? Outra profecia de Miqueias aqui, cumprida lá em Mateus 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti, olha só, anos antes, já havia se predito que esse bebê nasceria numa cidadezinha chamada Belém. Virá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre Israel.
Suas origens estão no passado distante, entre tempos antigos. Miqueias não tinha ele não tinha toda a compreensão do que ele estava dizendo ali. Mas isso então fica completamente claro quando Mateus escreve a respeito desse relato da vinda de Jesus. Depois que Jesus nasceu onde? Em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. O que Mateus está escrevendo aqui é o cumprimento daquilo que Miqueias, muito tempo antes, havia predito. A realização da palavra de Deus sobre o Messias. Isso no contexto do Natal também é real. Nós vemos vários textos, começando no Mateus 1, 22, quando ele fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Tem muitos textos ali nesse contexto do Natal que apontam para essa realização, ou seja, o cumprimento de profecias a respeito do Messias. Aí no versículo 5 de capítulo 2 de Mateus, E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então eles estão autenticando aqui, batendo aqui o carimbo, dizendo, está cumprido aqui. O profeta falou sobre isso. Versículo 15, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Continuando, no versículo 17 de Mateus 2, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. E aí ele vai falar depois lá. Vocês percebem, quanto detalhe aqui sendo cumprido e Deus realizando aqui a sua palavra, confirmando aquilo que falou tempos atrás pelos seus profetas. Verso 23, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Até isso, era o quê? Cumprimento, Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Então, até esses detalhes de lugar, como a coisa se deu e tudo mais, era cumprimento, realização. Então, isso tudo envolvia a missão. Jesus precisava cumprir na sua missão, a palavra de Deus, de realizar de maneira verídica, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma contestação, o que ele já lá atrás colocou na boca dos seus profetas, para prenunciar a chegada então do Messias. Então a missão passava também por isso, A redenção então envolvia essa resignação, ou seja, abrir mão, fazer a vontade do Pai, não a dele, revelar-se nele o amor e a graça de Deus para toda a humanidade, realizar nele o cumprimento das profecias, fazendo que todos entendessem que o que Deus promete, ele cumpre, ele realiza. E também envolvia a reconciliação. Isso é muito importante, porque quando Jesus vem ao mundo, a Escritura vai deixar claro que ele vem para trazer a paz. A obra da redenção envolve, mostrar para essa humanidade caída, separada de Deus, que Deus mesmo, por amor e graça, decidiu Ele mesmo buscar essa humanidade, morta nos seus delitos e pecados, e trazer salvação. E com essa salvação, por meio do Espírito Santo, conectar de volta o homem perdido e pecador ao Deus santo e soberano. Religar o homem caído e perdido ao Deus santo. Trazer de volta não só a paz entre Deus, mas também a paz entre os homens. Isso só é possível por causa da missão que Jesus cumpriu, de reconciliar nele o mundo. E é isso que a Escritura diz. Ao assumir a forma humana, Jesus tornou-se o mediador entre Deus e os homens. Sua vida e obra abriram o caminho para que todos pudessem se reconciliar com Deus. Vemos isso, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou
Consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. E olha só, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens, e foram poucos, não. Muitos, muitos. E nos confiou a mensagem da... Gente, você percebe a graça que está embutida aí? O favor de Deus, Ele não levou em conta. Ele veio até nós. Nós nos afastamos dele. A culpa é toda nossa. Nós o rejeitamos, nós viramos o rosto. Nós que pecamos. Merecíamos a condenação. Mas ele não levou em conta isso. E ele, em Jesus, propôs uma reconciliação. Você já parou para pensar nisso? Pensa na sua vida, como é difícil isso para nós, por causa do nosso coração duro, né? E é isso que a Bíblia nos pede para fazer, mas olha como é difícil. Alguém erra com você, pisa na bola com você de maneira assim, pesada. E é você que vai lá, você que faz de tudo para se reconciliar com essa pessoa. Você paga um preço alto, sendo que nem era sua a culpa. Às vezes, por muito menos, por muito pouco, a gente, né, nega perdão. Ou deixa, né, de perdoar, porque, não, mas foi ele que, foi ela, não, mas eu não, né? Até tem uma culpa, mas o tamanho da culpa dele. Coloca isso na balança. Você teria algum motivo, alguma desculpa para não perdoar alguém, para não demonstrar graça e misericórdia depois do que Deus fez por você, não levando em conta? E deu a você, Deus te deu. Eu sei que às vezes é difícil, seu coração é duro, mas se você de fato tem o Espírito Santo, talvez hoje seja o dia de você aceitar essa verdade, porque Deus vai cobrar isso de você. Ele te reconciliou com Ele mesmo e deu a você o ministério da reconciliação. Você não tem desculpa para dizer eu não consigo. Porque quando você disser isso, está dizendo Deus não me deu o que Ele falou que deu. Olha a gravidade disso. Você está diminuindo o poder dele e o fazendo mentiroso. Porque você não acredita que pode perdoar alguém. E Deus te deu o ministério da reconciliação. Outro texto fortíssimo. Romanos 5, 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, mas como assim? Lembra da redenção? Deus nos redimiu disso, dessa vida maldita. Inimigos de Deus, porque não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não adianta, por mais bonzinho que você acha que seja, a Bíblia te qualifica como inimigo de Deus por causa do pecado. Você está destituído da sua glória. E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus, aquele bebezinho. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Você só está aqui por causa de Jesus, porque Ele é o elo que religou você de volta ao Pai. Por meio dele, nós somos reconciliados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Isso já era um prenúncio, né, da reconciliação que este bebê veio propor, veio trazer ao mundo, a paz na terra. Talvez essa paz não esteja reinando na sua casa, por falta de fé, ou desta compreensão bíblica, deste ministério da reconciliação que Deus lhe concedeu. Se você já foi reconciliado com Deus, você foi chamado para se reconciliar com o seu irmão, com o seu próximo.
Isso depende de você. Mesmo que não seja sua culpa, mesmo que não seja sua obrigação, humanamente falando, isso é graça. A mesma graça que Deus derramou para você, Ele concedeu para que você derrame. Por meio dele, também ministre na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus inimigos. Porque foi isso que Ele fez. Ele veio para trazer paz na terra. A igreja dele é parte deste cumprimento. A igreja dele é chamada para instituir essa paz, que só ele pode dar. Então, quando nós falamos da missão de Deus, a sua redenção que envolve a sua resignação, o abrir mão, o cumprir a vontade de Deus e não a dele, revelar o amor do Pai ao chegar aqui nessa terra. Quando olhavam para Jesus, viam o amor do Pai, a graça de Deus naquela pessoa. Cumprir as profecias que haviam sido preditas a respeito dele, mostrando que Deus é um Deus de palavra, um Deus de verdade, um Deus de amor, que prometeu e cumpriu a chegada do seu Filho para nos redimir. E assim, com a sua chegada, trazer então paz, reconciliar nele, reconciliando consigo o mundo, paz com Deus e paz com os homens. Essa é a missão dele. E por fim, ele veio também estabelecer o seu reinado. A missão dele envolvia isso. A sua chegada aqui, ela também envolve o estabelecimento de um reino de amor e de justiça. Que obviamente também se cumprirá de maneira física, o seu reino físico, sentando no trono de Davi, seu filho, nesse sentido escatológico. Mas na sua primeira vinda, um reino de paz e de justiça. Jesus não veio apenas nesse sentido para salvar individualmente, mas para inaugurar o reino de Deus, um novo modo de viver, baseado em justiça, amor e misericórdia. E é este o reino de Deus que nós estamos aqui para fazer crescer, É esse reino, não territorial necessariamente, mas um reino de justiça, amor e misericórdia, por meio do Evangelho, da proclamação do Evangelho, da redenção. Olha que interessante, Lucas 1, a partir do verso 30, o anjo disse assim então: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha o detalhe: o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele, o quê? Reinará para sempre sobre o seu povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Se coloque no lugar de Maria ouvindo isso. Certamente ela não conseguiu compreender tudo que envolvia. O que está acontecendo? Quem é esse menino? Como isso vai acontecer? Como isso vai se dar? Ela guardava consigo isso, mas sabia dessa promessa. Esse menino não é qualquer menino. Ele será chamado de Jesus, Filho do Altíssimo. O próprio Deus vai dar a ele o trono de Davi. Isso fazia muito sentido para ela. Ela sabia do que estava, quem era Davi. Meu Deus, ele vai tomar o trono de Davi. E aí vem algo que certamente ela não conseguia compreender todo o aspecto disso. Ele vai reinar para sempre. Seu trono ou seu reino jamais terá fim. Ele veio para cumprir essa missão, estabelecer o seu reino, o seu trono sem fim. Isaías 9, versículo 6, foi lido aqui. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E olha só, o governo está sobre os seus ombros. Ele é rei. Ele será chamado
maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Você consegue compreender a amplitude disso? Gente, Deus é maravilhoso. É só a graça e a misericórdia dele para nos fazer entender. Se ele não nos abrir os olhos, continuaremos, infelizmente, cegos a esta graça e realidade. Você viu o próprio ladrão da cruz, né? Aquele ladrão reconheceu isso. Reconheceu que aquele que estava ali, prestes a morrer, era quem? Era um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse cara não vai morrer. Lembra de mim. Se ele vai lembrar é porque ele está vivo. Ele vai entrar num reino. Se ele não vai estar mais nessa terra, então esse reino é superior a isso. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Ele tem governo. Ele é o rei. Quando os magos vieram, eles chegaram lá no Herodes e chegaram e fizeram a seguinte pergunta para ele. Que interessante isso, né? Onde está o recém-nascido o quê? Rei dos judeus. Onde está? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Esse menino, que nós agora lembramos, por ocasião do Natal também, ainda mais especialmente, ele tem um propósito: redimir toda a humanidade, com graça e com verdade. Obrigado, filho. Redenção é o propósito. E em torno disso, essa missão gira em torno disso. Abrir mão, vir a este mundo, deixar a sua glória, se esvaziar e assumir a forma de servo por mim e por você. Resignação. Isso, a missão dele passou por isso. Passou também pela revelação. Ele veio, se tornou homem, e quando nós olhamos para ele, nós vimos o amor do Pai. Ele veio cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ele veio também, a sua missão foi de cumprir todas as profecias a respeito da vinda do Messias. Deus não mente. Deus não falha nas suas promessas. E a sua missão mostrou isso claramente. Ele realizou todas as promessas do Pai. E ele veio também para trazer paz entre Deus e os homens, reconciliando consigo todo mundo e nos dando o ministério da reconciliação. Paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. E por fim, veio para estabelecer e inaugurar o seu reino de amor, de justiça e de verdade. Ele veio para reinar hoje no seu coração. Não é apenas um menino. Será que Jesus cumpriu sua missão, gente? Ele cumpriu? Ele tem cumprido a missão na sua vida, no seu coração? Talvez você esteja aqui e ainda não se rendeu. Se nós tivéssemos que colocar mais um R aí, você ainda não se rendeu a esta missão de Jesus. Tudo isso foi por você. Tudo isso foi por mim. Tudo isso foi pela sua igreja, por nós.